Bora começar? Bora começar. Começa! Falar um pouco do desafio, né, ou dessa oportunidade, esse privilégio de fazer parte da história da Evnos desde o princípio. Ela começa muito antes da gente estar aqui nesse prédio fazendo essa conversa hoje. Nós começamos essa conversa antes mesmo deles inaugurarem a primeira unidade em Nova York. Então, não é que era um projeto que tinha muita referência ou não tinha um campus para a gente visitar. A primeira visita que a gente fez em Nova York era uma obra também. Isso foi construído muito a quatro mãos em termos da ocupação, das demandas, porque tudo que a gente tinha como referência em termos de ambiente de estudo, ambiente de ensino, de certa maneira, todas as colocações foi para que aquilo fosse desconstruído e repensado de uma maneira nova. Quer dizer, evidente que hoje, é claro, hoje todo mundo enxerga isso, mas quando a gente falava, e eles falavam, não, nós não vamos ter um professor como uma figura, né, máxima dentro da sala de aula. A figura máxima são os alunos. Então, a sala de aula ela precisa se reconfigurar, são dinâmicas diferentes, e hoje o projeto, o ensino, ele acontece metade do tempo na sala de aula e a outra metade do tempo estão nos espaços comuns. Para chegar nesse prédio, nós fizemos um trabalho junto com a Evnos de busca, para entender aonde estavam as oportunidades em São Paulo, em terrenos, em edifícios, dependendo da localização, numa cidade que cresceu muito, em que os outros campos de outras escolas, as referências, sempre foram campos generosos, né? Com áreas, com edifícios horizontais e com áreas verdes abundantes. E aqui, para buscar uma localização desejada em São Paulo, tinha que se buscar uma solução de um campus com uma densidade diferente, uma tipologia diferente de uma edificação. Esse prédio, que na época era ocupado por um escritório, né? Existiam algumas preocupações, né? O tamanho do terreno, a verticalidade, a questão do pé direito, e eu acho que o desafio de você transformar uma tipologia que é de um edifício de escritório numa escola. Você pega um edifício de escritório, ele é feito para que você tenha um número de entidades ou de empresas distintas que privam por sua privacidade, né? Em cada andar você tem uma. Então você tem uma dinâmica de circulação, inclusive, que você chega no térreo, você vai no elevador, você vai até o seu destino e vai embora. E a escola é o oposto disso. A escola, você quer que as pessoas permeiem a escola, que os alunos tenham trocas de experiências em idades diferentes. Então a gente tinha que subverter a lógica do prédio para que ele, né, para que coubesse essa nova dinâmica de uso dos alunos.
Com isso, o que nós fizemos, né? A primeira coisa foram abrir esses buracos, né? Isso aqui foi um buraco aberto aqui dentro da edificação para que a gente tenha uma comunicação mesmo. E isso foi feito em alguns momentos, quer dizer, esse é o mais generoso, que ele atravessa 3 andares e ele tem o andar dos laboratórios, e essa escadaria é um espaço fantástico de apropriação dos alunos, né? E fizemos isso em outros andares aqui, nos andares de baixo, em escalas menores. Quer dizer, no infantil, embaixo, você tem um átrio menor, com uma escada menor. No intermediário, ali no terceiro e quarto andar, tem um átrio grande. Então, essa foi uma maneira da gente criar essa ligação, né, visual e essa conexão e essas dinâmicas de circulações diferentes. Óbvio que é um edifício vertical, então a gente tinha que lidar com as questões dos elevadores, mas, ao mesmo tempo, nós queríamos criar também um outro núcleo de circulação para que você não necessariamente precisa sempre ir e voltar pelo mesmo percurso, que você possa subir por um lado, descer por outro, multiplicando as circulações, abrindo buracos e deixando o prédio mais poroso e mais permeável para que as circulações e a interação entre os alunos ocorresse de maneira fluida e os ambientes estivessem mais conectados. Maximizar as áreas externas. Então a ideia de você multiplicar a área de terreno é fazer uso das coberturas. Por isso que nós fizemos um prédio escalonado, em que você está sempre um nível, no máximo um nível de escada, a uma área externa descoberta. Então você tem o térreo, que tem um pátio enorme embaixo, você tem daí, né, o ginásio, em cima do ginásio já é um terraço generoso, a cobertura. Então você tem uma série, no primeiro andar tem um parquinho para os menores, uma área mais confinada atrás. Então você está sempre muito próximo de acesso a uma área externa, apesar de você estar num edifício vertical. Outra coisa importante, né, foi como maximizar o uso dessas áreas externas, né? Quando a gente começou a fazer o projeto de paisagismo, né? E paisagismo no âmbito maior, de áreas construídas, né? Além das vegetações, a gente começava o projeto falando, mas não tem muita área de jardim aqui, né? E no final, essas pequenas áreas residuais eram as grandes oportunidades de criar áreas de convivências, de brincadeiras, de colocar equipamentos para idades diferentes. Então, também foi uma coisa que a gente potencializou e maximizou. Falando também dos desafios, né, de como transformar uma estrutura existente, que ela tem um ritmo de pilares, então ela tem uma condição pré-existente de como organizar as salas. Ao mesmo tempo, tinha uma oportunidade da gente conseguir, na estrutura existente, a gente encaixou as salas de aula, com as circulações e todos os ambientes do programa desejado para os 2.080 alunos, que é a capacidade da escola. E na parte da frente do terreno, a gente tinha um potencial ainda a ser construído, que a gente conseguiu alocar as grandes caixas construídas, né? Que são o ginásio, que tem uma quadra de futsal oficial, você tem a parte do teatro, então são os grandes volumes que não cabiam na estrutura existente. E a gente conseguiu condicionar eles adjacente à estrutura existente para justamente abrigar esses espaços atípicos, né, de uso da escola como um todo. É um processo exaustivo, né, de criar um projeto desse, envolve muitos profissionais de disciplinas diferentes, né, arquitetura, interiores, paisagismo, consultores de acústica, acessibilidade, fachada, estruturas, enfim, é uma diversidade enorme aí de profissionais para chegar no resultado que se chegou aqui. E eu acho que a fachada reflete muito isso já. A fachada, ela revela que existia uma estrutura aqui e uma estrutura nova que veio justamente para a gente transformar um prédio da década de 90 de escritório numa escola que é do novo século, do novo milênio aí, que era para ser, né, a mais inovadora possível. Talvez esse tenha sido o maior desafio. Você fazer um projeto para uma comunidade que ainda não existia. Quando a gente abriu aqui, a escola em Nova York, ela abriu alguns anos antes.
A curva de soluções e aprendizado daqui em relação a Nova York é gritante. Então, as soluções empregadas aqui em termos de projeto já se valeram um pouco da experiência inicial de Nova York. Então, esse campus, em termos de solução e design, ele já pegou um aprendizado muito grande. Óbvio que o próximo campus, ele já teria muitas questões, mas eu acho que o que é importante é que, por mais que a gente sente e faça um projeto e tente ser o mais assertivo possível e agrupe a maior quantidade de profissionais, especialistas, seja na área de projetos, seja na área de educação, para tomada de decisão, nós precisamos, na verdade, fazer um projeto muito flexível. Porque a escola é um ser vivo, ela é um edifício que, para se perpetuar, ele precisa se transformar. E se transformar dentro desse esqueleto que nós criamos com uma série de conceitos. Mas ela precisa ter essa flexibilidade. A hora que a gente compara uma escola como a Evans e outras escolas de referência, né, que hoje já estão se transformando, né, o que você vê em termos de área comum para a área de sala é uma equação assim, muito diferente das outras escolas que se baseavam muito em áreas de sala e circulações. E aqui não, a gente não tem corredores, a gente não tem circulação, a gente tem ambientes de ensino across the board. Arquitetura com alma, residências que contam histórias. Foi uma grata surpresa, a gente recebeu o convite da Flamboyant Urbanismo para a gente desenvolver o primeiro edifício, o primeiro empreendimento deles em Goiânia. Foi uma grande oportunidade, né? Acho que talvez foi um encontro de empresas que tinham valores muito próximos, que buscavam tinham o mesmo objetivo, tinham a mesma busca na excelência. E a gente acabou descobrindo um novo mercado que a gente nunca tinha atuado. A Parkers & Wheel nunca tinha feito nenhum projeto em Goiânia e a gente teve essa oportunidade de desenvolver um projeto num terreno super generoso de aproximadamente 5.400 metros quadrados. E esse projeto teria como premissa principal ser um projeto único. E a gente começou a trocar muitas informações de como deveria acontecer esse edifício, que ele talvez não deveria ficar enclausurado entre muros, que ele devia ter um diálogo muito humano, muito participativo da comunidade com o empreendimento, que as pessoas se apropriassem desse espaço, que ele não fosse um espaço de exclusão, mas fosse um projeto que incluísse as pessoas, o entorno, aos moradores desse empreendimento. Então nós temos um grande desafio de criar uma coisa que tivesse um diálogo com a cidade. Nesse processo todo, nós também tínhamos uma inclusão de fachadas ativas. São potenciais usos comerciais conectados nesse térreo que tem esse diálogo com as pessoas. Nós criamos, então, uma solução que ela não tem muros, mas, ao mesmo tempo, traz uma segurança muito grande para os moradores. Ele não cria uma barreira física, mas ele cria uma conexão mais humana entre cidade e empreendimento. O
o verde está totalmente impregnado dentro deste térreo. Ele circunda toda a área desse térreo com jardins, as calçadas foram super alargadas, nós demos uma doação de calçada para que todos tivessem essa preocupação de que a cidade são feitas para as pessoas, não para os carros. Nós passamos por uma grande etapa de construção de produto. Qual seria esse produto? E qual seria o time que faria parte desse produto? Nós tivemos a inclusão de grandes profissionais, Luiz Carlos Orsini, um paisagista de renome, que tem aí um trabalho muito interessante pelo Brasil todo, e a Arquea, que é um escritório com origem italiana e que está também aqui no Brasil e que tem aí exemplos super importantes no mundo todo. E esse projeto nasceu não a duas mãos, não por uma cabeça, mas por um conjunto de pessoas com um objetivo comum. Uma característica muito interessante da cidade de Goiânia é a verticalização. A verticalização lá é uma realidade. E dentro dessa realidade nós tínhamos que trabalhar com esse desafio de fazer um arranha-céu de um edifício acima de 100 metros, acima de 150 metros. São imponentes casas verticais, né, em que nós trabalhamos com um elemento que remetem à natureza inseridos nessa fachada, além da função estética, eles têm uma função técnica, que é de barrar e criar uma proteção solar. Então, esses edifícios com pé direito de aproximadamente 3,60 metros, também uma solução que, mesmo em São Paulo, esses altíssimos padrões nem sempre chegam a essa altura. Lá nós tivemos essa oportunidade, por conta desse gabarito de altura ser mais generoso pela legislação. Nós temos um clube em todo o embasamento, ele está acima do nosso nível de garagens, né? um sobressolo o nosso nível de garagens, uma preocupação que traz também na questão de sustentabilidade, da gente ter uma agilidade na obra e ter menos escavação de terra, então a gente tem esse menor impacto no terreno. As áreas de lazer estão distribuídas, elas não ficam concentradas somente nesse nível do térreo. Elas estão distribuídas ao longo do nosso empreendimento. Então a gente tem lazeres que eles vão acontecendo em diferentes níveis da torre, permitindo que o morador do primeiro, segundo pavimento contemple a vista acima da sua própria unidade, sendo uma coisa muito mais democrática e generosa para todos. No acesso do empreendimento, a gente criou uma grande surpresa, e é uma surpresa muito interessante para os próprios moradores. Ao invés de ele entrar por uma portaria, onde ele passa por um vidro, depois ele passa por outro vidro, nós criamos uma recepção em que a água faz parte desse espaço. Nós temos a inclusão de um espelho d'água com pedras e com muita vegetação, e a pessoa passa por uma passarela que parece flutuar sobre a água. Nós temos 3 configurações de plantas, basicamente. Uma torre, que é a torre legítima, a sua menor unidade tem 420 metros, chegando à unidade de aproximadamente 850 metros. E que nós temos, para todos os pavimentos, uma piscina individual. Goiânia é uma região muito seca, né? O Cerrado é uma região muito seca. Então, a inclusão da água em todo o empreendimento, ela também funciona como um equipamento para deixar nosso microclima mais úmido, com mais saúde e mais qualidade de vida para as pessoas. A outra torre, nós temos dimensões um pouco menores que os 420 metros, em 2 divisões, são 2 unidades por andar, também com suas piscinas individuais, com as mesmas características técnicas da torre legítimo, e essa torre chama Torre Autêntico. A configuração espacial do nosso terreno foi muito estudada. O nosso terreno era a localização ímpar, de frente para o parque, né? Então a gente tem uma posição estratégica e essa posição também se conecta direto com o shopping. Então esse link para o cliente era muito importante, então a gente estudou bastante sobre isso. Ele está ligado em 3 ruas, então nós tínhamos um potencial para explorar, de poder trabalhar ele de diversas formas, porque essas frentes permitem acessos, permitem fluxos, e elas têm caráteres individuais, né? Esses caráteres individuais, inclusive com a topografia. Um terreno, uma parte do terreno está num ponto mais alto e outra parte está no mais baixo. Então a gente conseguiu criar um embasamento em que ele liga esses 2 potenciais
E nessa questão espacial, nós conseguimos até aproveitar-se desse desnível para criar um acesso mais humanizado e criar a não necessidade de rampas, tornando o edifício mais eficiente. E a gente tem um empreendimento de aproximadamente 72 mil metros de área construída. Realmente é um empreendimento que gera um impacto na construção e todas as preocupações com sustentabilidade, com o uso de materiais ecologicamente corretos, com descarte, com escavações, todas estão sendo muito validadas para que o nosso edifício também tenha uma certificação, que ele também se posicione atingindo as preocupações de ambas as empresas, tanto da Parkers & Will quanto da Flamboyant. Cultura e Design volta já! Hoje, o mercado imobiliário de Goiânia é o terceiro maior mercado do país. Goiânia, só no primeiro semestre de 2025, ele cresceu em torno de 40%, enquanto o país cresceu em torno de 15% no mercado imobiliário. É um mercado muito forte. O mercado de Goiânia hoje, ele ganhou preços, ele vem ganhando escala em preços e referências muito além do que a média nacional. E não se trata de ter apenas um mercado muito forte, se trata em como a gente encara esse mercado, de que forma a gente trata o nosso cliente. Normalmente o incorporador, ele olha do muro para dentro, ele pensa numa planilha de viabilidade, qual que é a minha viabilidade financeira, qual que é o resultado que eu vou ter nesse empreendimento. O nosso olhar é muito diferente. O nosso olhar começa na nossa história, quando o shopping chegou em Goiânia em 1981. Mas o olhar não era para aquele momento do mercado, era um olhar para Goiânia daqui 50 anos. Eu vejo que a história começou sendo pensada como um desenvolvimento urbano. Eu acho que meu avô foi um urbanista nato e pensou desde lá do início, ele teve uma visão, né, era muito visionário, que isso se tornaria uma cidade lá na frente. A gente sempre teve esse compromisso, na verdade, desde aquela época que a gente vinha dentro do nosso legado com o desafio de trazer sempre o que era de melhor que estava acontecendo na cidade, no estado, no Brasil e no mundo, quanto à parte também de desenvolvimento urbanístico e também através do Instituto como Desenvolvimento Urbano. Então, para a gente, na verdade, é um compromisso e um privilégio estar nesse momento, utilizando a nossa sinergia feminina, nós somos 3 mulheres, diferentes e muito complementares, está levando esse legado à frente com todos os desafios que a gente busca, né? Principalmente no mercado que acaba sendo mais masculino, principalmente na parte, né, da agropecuária, da parte também, né, de urbanística. Como mulher, a gente sempre enfrenta desafios de credibilidade, né, de respeito, de autoridade, mas eu acho que isso vem sendo construído de uma maneira que a gente se una, né? Então as mulheres de Goiânia têm essa tendência de se unir, principalmente no mercado imobiliário, onde nós somos poucas. Quando a gente une a responsabilidade e a vontade de fazer algo de bom, né? Algo
que impacte pessoas, que possa trazer transformação e desenvolvimento na vida das pessoas, os desafios eles se tornam mais fáceis. Então, esse é o nosso olhar para a cidade. É um olhar de planejamento para discutir pautas importantes, para pensar nos impactos que a gente traz para as pessoas em mobilidade, trânsito, como que a gente faz com que as pessoas possam viver, morar e trabalhar no mesmo lugar, que as pessoas possam deixar o carro de lado. Eu estou no shopping, eu quero ficar hospedado aqui, eu quero trabalhar aqui, o meu filho vai estudar aqui perto. Estamos discutindo todas essas pautas. E isso é muito rico, não só para a cidade, mas para o nosso mercado de maneira nacional. Então, uma vez que a gente tem um compromisso de trazer uma cidade consciente, que promova bem-estar, qualidade de vida, que as pessoas possam ter acesso à arte, à cultura, para que elas se sintam incluídas, para que elas possam ter acesso, não somente quando for para fora, para São Paulo ou para fora do Brasil, mas que elas entendam que as nossas raízes também, entender um pouco da nossa cultura, do nosso cerrado e como que isso impacta, né, no nosso desenvolvimento, valorizar tudo que Goiás proporciona e, ao mesmo tempo, levar isso para o mundo e, de alguma forma, o mundo conhecer um pouco da história de Goiás. Aqui a gente consegue planejar um bairro e não planejar um empreendimento numa cidade, por exemplo, como São Paulo, onde a gente já tem tudo urbanizado, você começa a ter que tirar casas para construir prédios. Aqui não, aqui a gente consegue ainda preservar, cuidar das casas que estão ao redor, trazer novos bairros e construir ao redor de tudo isso. Isso é pensar em sustentabilidade, isso é pensar em desenvolvimento urbano e humano, como a gente costuma dizer na Flamboyant. Com vocês, Fernanda Marques. Uma das áreas que a gente atua aqui no escritório é a parte de interiores. E os interiores, eles acontecem principalmente quando a gente está falando de apartamento, na grande maioria. Esse apartamento que eu estou mostrando agora aqui para vocês, ele já vem com uma espacialidade muito interessante, porque ele tem um pé direito duplo, ele já tinha um mezanino, tem uma vista maravilhosa de São Paulo. E aí eu fui tirando proveito dessas boas características desse imóvel, né? É um casal super jovem, super bacana, foi maravilhoso trabalhar com eles. Eu tive aqui também o apoio de uma engenharia da MPH, que fez toda a diferença na qualidade final desse produto que a gente entregou para o cliente. E é por isso que vocês veem assim, essa linguagem mais clean, essa linguagem assim, com menos cores, porque, como eu sempre digo, eu vou sempre buscar aquilo que o cliente está me pedindo, né? Eu quero um espaço mais claro, eu quero um espaço mais colorido, e dentro dessas premissas eu vou, claro, colocando aquilo que é a minha linguagem, aquela arquitetura que eu acredito, e transformando o sonho de cada um desses meus clientes. Eu acho que o que as pessoas hoje mais buscam dentro das suas casas mesmo é ter um espaço para receber a família e para receber os amigos, tá? Claro que o conforto ele tem que se dar na casa como um todo, ela tem que ser bastante funcional, evidentemente, a gente também tem que pensar nessas áreas, mas eu vejo que o grande sonho que os clientes trazem aqui é realmente ter um espaço que possa receber a sua família, que possa receber os seus amigos. No final de semana, né, o que a gente quer realmente é estar junto das pessoas que a gente gosta.
processo criativo para fazer o meu escritório foi super desafiador. Primeiro que eu tinha aqui a meta de fazer uma casa modelo, onde tivesse tudo de melhor da arquitetura. Então foram várias pesquisas para achar as melhores soluções. E o segundo ponto, que essa casa foi construída em 33 dias de obra. Passamos para uma construção express com várias soluções inovadoras, com um método de construção muito fora da caixa, fora do que a gente costuma ver no mercado, com uma altíssima qualidade. Essa foi a primeira obra no Brasil construída com modular e steel frame, mais uma estrutura autoportante de steel frame. Então nós tivemos aqui 140 metros construído dentro de uma fábrica, que foi transportado do Rio de Janeiro para Minas Gerais, que é João Levade, e montado a parte integrada, a parte aberta, foi montado em loco. Então isso deu muita agilidade e nos proporcionou uma qualidade que só é feita dentro de fábrica, com um cuidado e um rigor de produção que em poucas obras a gente encontra. Um dos diferenciais do projeto foi a escolha de como aplicar cada vidro de forma mais inteligente possível. Nas fachadas, nós temos o vidro com proteção solar com funções diferentes. Por exemplo, na fachada que a gente gostaria de mais conexão com a natureza, nós usamos um com proteção solar, mas mais neutro. A proteção de raios solares que nós desejamos, que trouxe mais conforto para o ambiente, mas ao mesmo tempo não bloqueou essa visão. Trouxe uma neutralidade que uma arquitetura elegante gostaria. Já nas salas de reunião e administrativa, a gente tem uma insolação maior. Então, a gente tem maior intensidade solar, que precisava de um vidro com uma proteção solar também mais adequada. Então, a gente trouxe ele mais espelhado, com uma intensidade ali, para trazer também mais conforto. Inclusive, foi o mesmo vidro que eu usei como cobertura do nosso pergolado. É um vidro com 80% de proteção solar, e é muito importante falar que esse 80% é a diminuição de temperatura comparado a um vidro incolor, por exemplo. Então a gente tem uma baixa temperatura, porém não é sombra. Então por isso é muito importante entender das tecnologias do vidro, mas fazer uma especificação correta. Por exemplo, aqui dentro do escritório, o uso correto do vidro nos trouxe até economia energética, porque a gente não precisa de usar o ar-condicionado constantemente. Nós usamos também o vidro de forma decorativa aqui, que é um vidro com ácido, que traz aí uma privacidade, então a gente não consegue ver o que está acontecendo dentro da sala, mas ao mesmo tempo permite a luminosidade entrar. Isso traz várias vantagens. Uma delas mesmo é a sensação de profundidade e amplitude que o espaço tem. E segundo, também a economia de energia, onde o ambiente sempre fica mais claro. Foi uma honra poder apresentar esse projeto, porque a arquitetura reverbera na vida das pessoas, da cidade, do planeta como um todo. As escolhas impactam não só na qualidade de vida para quem mora ali, mas também na sustentabilidade, no meio ambiente. Então é muito importante fazer escolhas inteligentes. O Cultura Design volta já. Não saia daí. Bom, por que VCUAN, né? V de Vasques, C de Cavinato, 2 arquitetos, um formação corporativa e o outro formação da indústria automobilística, que é o meu caso. Trabalhei 22 anos em montadora, dividido aí em 10 anos na Ford, 12 anos na Peugeot. O processo de arquitetura obedece uma cultura. A cultura nasce de tudo nós fazemos seguindo a função e não a forma. Muitas pessoas acreditam que o arquiteto gosta de fazer fachada, desenhinho, que tem que saber desenhar para ser um bom arquiteto. Esqueçam isso. Eu trabalhei com Niemeyer no Rio de Janeiro, logo que eu entrei na faculdade no Rio de Janeiro, saindo lá no interior de São Paulo. Então esqueçam, o arquiteto bom é aquele que pensa no ser humano, que pensa na cidade, que pensa em transformar a cidade, pensa em transformar as pessoas, tenta melhorar sempre a vida das pessoas. Aqui nós fazemos em média 700 projetos de concessionárias por ano. Nós atendemos hoje quase 30 marcas no Brasil. A gente tem muita consultoria externa para entender como o mercado vai. A gente atende muitas empresas chinesas hoje que trazem uma tecnologia de ponta, trazendo muitas coisas diferenciadas, não só questão de tecnologia, mas de como ver o mundo diferente. Então você tem visões americanas, visões chinesas, visões
europeias que trazem uma maestria nos nossos projetos aí, tanto que a gente atende Mercedes-Benz, hoje faz BYD, GWM, atendemos a BRB, que é canadense, a gente faz o Pizza Hut e KFC, que é americano, então a gente acaba tendo muita informação do mundo, que é interessante. É o que a gente fala, é uma grande esponja de informação e de cultura, que a gente pode refletir isso no atendimento ao consumidor. Em todos os projetos que nós fazemos, a gente tenta pensar também nessa nova cultura da sustentabilidade, no reuso de materiais. A gente trabalha com a funcionalidade, operacionalidade, depois a gente trabalha a forma. A forma é o mais fácil, é como beber água. O mais difícil é a gente dar ao nosso cliente a equação certa, que tudo tem uma razão, tudo tem uma causa. E quando nós fomos convidados para participar desse programa, a gente abraçou, porque a gente quer levar para as pessoas essa nossa cultura de união, de botar calor ali no comunitário. As marcas pensam e investem muito para trazer uma boa vivência, né? Eu falei um pouco agora de consumo, mas tem da vida isso. Então a gente entrou nesse projeto social entendendo que as pessoas precisam realmente... A arquitetura é o primeiro passo, onde ele vive, onde ele dorme, onde ele vai acordar bem ou mal, né? Então hoje a ideia de trabalhar junto nesse projeto é tentar levar um pouco do nosso conhecimento para essas áreas mais carentes, nessas comunidades que realmente precisam. Eu sou mackenzista e durante o período da Universidade Mackenzie eu fui aprender línguas na USP, tem um curso aos sábados que todos podem fazer, e lá eu vi a favela São Remo e eu me interessei muito em conhecer a comunidade, que é uma dúvida, né? Às vezes as pessoas falam favela é comunidade. Quando você está fora, você fala comunidade. Quando você está dentro, você pode falar favela. Não tem problema. E ali eu já tinha essa preocupação, ou seja, 40 anos atrás eu já tinha preocupação com a moradia, com a habitação, a altura certa, a ergonomia, o calor. Vocês não sabem qual é a dificuldade de uma pessoa viver sem ter iluminação, sem ter luz, sem ter janela. É muito difícil. Ali eu aprendi que um prego a gente pode pendurar um talher. Às vezes a gente tem que tirar as cadeiras, porque não cabe uma mesa de jantar. Eu já tinha preocupação. Então esse programa que veio agora, eu digo até que ele veio me ajudar muito mais do que eu ajudar o programa. Porque eu posso agora colocar não só minhas mãos, meu talento, meu conhecimento, mas esse lado humano. E, cara, foi super bacana poder visitar aquelas residências lá. Para mim foi um choque, né? Não estou acostumado a ver esse tipo de moradia assim, então é um choque que a gente leva. E eu acho super importante a gente estar participando desse tipo de ação. A gente acaba fazendo coisas para um público mais coisas que não impactam tanto assim no social. Então, acho que conseguir colocar isso em prática, depois de uns belos anos de profissão, o Flávio principalmente, é muito bacana, né? Eu acho que independente de visibilidade, ganho ou qualquer coisa, acho que poder impactar a vida das pessoas de uma maneira diferente. Tem algumas ações sociais que muitas empresas fazem, né? Mas sempre focado nesse tipo de projeto. E nós, como uma empresa de soluções de arquitetura para concessionários, entrar nesse ramo, eu acho que foi um desafio maior do que, às vezes, fazer um projeto desafiador de concessionária. A arquitetura, ela é maravilhosa. Ela faz com que as pessoas coloquem para fora o sentimento, o conhecimento. Muitas vezes as pessoas perguntam: poxa, por que você faz um desenho tão fácil? Eu falo, porque quem está fazendo desenho é o meu sentimento. É a minha alma, é a minha vontade de fazer certo. Tá? Então a VC1 é isso aí.
para você que está pensando em fazer aquela dieta fora de época, Gramado, Canela e Nova Petrópolis é o lugar perfeito. Confere aí. I like a song with a skippity beat. When the melody moves right along. The kind of a tune you can tap with your feet. I love an old-fashioned song. La 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 la. That kind of thing. When it's bright and it's breezy. It's so easy to sing. The whole world is waiting for a musical treat. With a skip, skip, skippity beat. I like a song with a skippity beat. When the melody moves right along. The kind of a tune you can tap with your feet. I love an old-fashioned song. La 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 la. That kind of thing. When it's bright and it's breezy. It's so easy to sing. The whole world is waiting for a musical treat. With a skip, skip, skippity beat. Thing. When it's bright and it's breezy. It's so easy to sing. The whole world is waiting for a musical treat. With a skippity beat, skippity beat, skippity, 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 skippity beat. O que será que tem por trás dessa porta-cofre? Vamos descobrir agora? Cristais de Gramado. Era algo que eu tinha muita curiosidade. Como é que é feito um cristal, hein, gente? Olha, eu tive essa experiência e posso falar para vocês. Ficou uma obra de arte, hein? Eu tô pensando até colocar aqui, ó, no estúdio aqui, bonito. Tão lindo que ficou. Será que ficou assim bonito? E se eu te disser que em Gramado você tem uma experiência em fazer o cristal? O cristal, ele é uma mistura de areia sílica e alguns componentes químicos. E essa mistura, ela é o segredo industrial de todas as fábricas. São segredos familiares que passam de geração para geração. Por quê? Porque a matéria-prima, o cristal, é a base para a fabricação do artesão, do mestre. Então, eu preciso um cristal, uma matéria-prima muito bem adequada ao que eu vou fabricar. Como nós fabricamos peças artísticas, eu preciso de um cristal que ele me dê condições de ser esculpido, que ele me dê condições de ser trabalhado de forma artística. Esse é um dos segredos que a gente não revela para ninguém. Então, da onde ele vem, como que a gente faz, isso eu não posso revelar. Nós revelamos segredos, mas esse segredo é um segredo guardado às 7 chaves. Nós temos também a técnica do flame work, que é trabalhar o cristal com um maçarico, então a gente consegue fazer peças com mais detalhe, peças mais elaboradas. Lucas, conta pra gente um pouquinho o que é essa técnica do flame work. Por exemplo, agora a temperatura do maçarico está 1500 graus e eu estou utilizando os bastões de cristais que nós compramos da Itália e usando minha criatividade eu crio essa técnica do flame work, né, que eu misturo todas os bastões, o fogo, a criatividade e saem as miniaturas. Por exemplo, agora está 1500 graus e estou derretendo o cristal, que é a temperatura que eu necessito para poder produzir as miniaturas. E essa sua paixão pelo artesanato, por fazer isso, veio da onde? Família? Vem de família, foi da minha mãe e da minha avó, me ensinaram a fazer tear, crochê, bordado. Aí quando eu iniciei na Cristais de Gramado, na recepção, quando vi o Marcelino lá na fábrica trabalhando, fazendo as peças grandes, eu me apaixonei. É isso aí, de coração para coração, lembre-se, a reconstrução do Rio Grande do Sul. E fiquem ligados que tem muito mais, não é para lá que eu vou.
Eu confio. Confia? Eu confio. Então, vamos lá, eu já peguei o jeito aqui, nota aguda, nota grave. Perfeito, começamos bem. Primeiro passo, molha os dois indicadores, por favor, e esfrega bastante na roupa para gerar atrito com a taça. Para tirar creme, tirar álcool gel, qualquer coisa que possa ter no... muito bem, muito bem. Uma coisa muito legal que aqui você vai poder acompanhar todo o processo da criação dos cristais. Então as pessoas estão aqui vendo tudo como funciona, inclusive, uau, isso seria um cavalo? Cavalo. Então vou retornar do forno com essa camada de cristal a 1100 graus, aí você vai só marcar com a ferramenta, ok? Ok. Ok, Jean, pode iniciar. Agora chegou minha hora. Vamos ver, tá ficando bonito, não tá? Ah, tá sim. Esse seu tacinho aí não me convenceu muito, mas... Tá, não, vai ficar bom. Certeza. Todas as peças são únicas. Cada uma tem o seu charme, seu designer. Mas ficou bem bacana. Ficou bonito, uma peça única. Ficou bonito. Peça única. Como é que é? Assim. Isso aí. É esse movimento, é para ela não entortar mais. Como você está vendo aqui minha habilidade, já parece que eu sou um artesão de alguns anos. Sim, sim. Então, gente, essa foi minha experiência aqui na Cristais Gramado. Olha aqui esse vaso lindíssimo que eu fiz. Tá aprovado? Sim, tá aprovado, Jean. Tô contratado. Tá contratado, então, só passando no nosso RH. RH. Dia aí do pessoal do Cultura e Design. Não continuarei mais com vocês, porque agora já tem emprego novo, não tem? Sim. Eu sempre recebi algumas ameaças que ia ser demitido, algumas coisas, então... Ó, pessoal, vem visitar a gente. Vem visitar. Assim como o Jean. Cristais Gramado aqui para ter essa experiência. Você fazer seu próprio cristal. Jean, o diretor pediu para você tomar todo cuidado com as peças aqui, que ele falou que você está andando muito descuidado com as coisas. É melhor não encostar aqui. Tem umas obras de artes aqui bem valiosas. Vai que... Melhor não tocar. Tomar cuidado, logo eu cuidadoso. Não é eu que tenho medo do perigo, perigo que tem medo de mim.